Hoje eu vou falar para vocês sobre um problema envolvendo frações contínuas. Na verdade, é uma consequência do que nós chamamos de teoria ergódica. Então, apresentando rapidamente o problema, dado um número real x entre 0 e 1, nós sempre conseguimos uma expressão de x em frações contínuas, ou seja, uma sequência xn de números naturais, de modo que x se escreve dessa forma. E a pergunta que nós queremos responder aqui é muito simples. Dado um número natural k qualquer, com que frequência ele aparece nessa expressão de x em frações contínuas? Tá? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender primeiro o que é frequência. Né? Então, o que eu quero saber é quantas vezes o k é um dos xj da minha sequência. Então, para cada n termos da minha sequência, eu vou lá, vejo quantas vezes aparece o k e eu divido por n, porque aí eu vou ter a média de quantas vezes aparece. Por exemplo, se nos 10 primeiros termos o k aparece 3 vezes, então ele apareceu com uma frequência de 3 sobre 10, ou seja, 30%. Né? E aí, como eu quero ver isso ao longo de toda a minha sequência, o que eu faço é aplicar o limite quando n vai para infinito. Então, o que eu quero, no fim das contas, é calcular esse limite, se é que ele existe. Né? Para isso, nós vamos precisar de 3 ferramentas. A primeira é o que a gente chama de teorema ergódico de Birkhoff. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre teoria da medida, mas podemos pensar simplesmente que o x, no nosso caso, vai ser o intervalo 0, 1. F é a família dos conjuntos gerado por subintervalos de 0 e 1, tá? em algum sentido. E a medida μ é a medida de Lebesgue, o que significa que, dado um intervalo contido em 0, 1, a medida desse intervalo é simplesmente o comprimento do intervalo. Tá? Perceba ainda que a medida do intervalo todo é 1. Né? Então, isso é o que chamamos de medida de probabilidade, quando a medida do espaço todo é 1. Muito bem. Então, essa é a forma mais natural de medir subconjuntos da reta. Né? É simplesmente o comprimento dos intervalos. Se eu tiver ainda uma função que sai de x e chega em x, e uma outra função g que sai de x e chega em r, supondo que a medida seja ergódica com relação a essa função f, seja lá o que significa esse termo, nós conseguimos o seguinte, que o limite desse somatório aqui coincide com essa integral, que significa, bom, num sistema dinâmico discreto, aplicar a f j vezes é simplesmente andar no tempo. Então aqui, isso significa que eu estou no tempo j. A fj me diz que eu estou no tempo j. E aí eu vou lá e aplico a g, ou seja, para cada tempo eu vou ter um número real associado àquele ponto do espaço no tempo j. Pode ser, por exemplo, que eu esteja medindo a temperatura. Então, a cada tempo eu vou lá meço a temperatura, que é um número real, e eu faço isso até n, somo essas temperaturas e divido por n, ou seja, vou ter a média da temperatura no intervalo de tempo n, discreto. E aí, quando eu faço o limite disso com n indo para infinito, ou seja, eu vou andar por todo o tempo, o que esse teorema me diz é que esse limite é essa integral aqui, que é a média da g no espaço todo, e isso não depende do ponto x e nem da f. Então esse é um resultado muito forte, e essa igualdade vale para quase todo ponto x. QTP é quase todo ponto, ou seja, o conjunto dos pontos x em que essa igualdade não é válida tem medida nula. Tá? Isso é muito interessante. Ok, a segunda ferramenta que nós precisamos é a função de Gauss. A função de Gauss faz o seguinte, pego um número x entre 0 e 1, faço 1 sobre x, vai dar um número maior do que 1, eu tiro a parte inteira desse número. Então volta a ser um número entre 0 e 1.
Simples assim. Por que essa função é importante? Porque quando eu aplico a t em um número na expressão em frações contínuas, o que acontece é que eu vou fazer 1 sobre x, vai dar só o x0 mais esse número aqui, então a parte inteira é o x0, e aí a t vai tirar o x0. Então vai dar simplesmente essa expressão em frações contínuas para o t de x, que é simplesmente retirar o x0. Então a t move a sequência xn para a esquerda, é um shift. Tá? E a terceira ferramenta é a medida de Gauss. Por quê? Essa função de Gauss que a gente vai usar no nosso resultado, ela não tem a propriedade de que a medida de Lebesgue, que é a natural que nós precisamos, ela é ergódica com relação a essa função. E para usar aquele resultado de Birkhoff, a gente precisa que a medida seja ergódica. Então a gente define essa medida de Gauss, que ela é ergódica com relação à função de Gauss, e ela ainda é equivalente à de Lebesgue. Ou seja, uma afirmação vale QTP para Gauss se e somente se ela vale QTP para Lebesgue. Então é a ferramenta que a gente precisa. Muito bem, então agora vamos resolver o problema com o seguinte teorema. Para um dado número fixado k nos naturais, a resposta do nosso problema é a seguinte. Para quase todo ponto x, a frequência com que o k aparece na expressão de x em frações contínuas é esse número aqui. Perceba que esse número não depende do x, e isso vale para quase todo ponto x. Tá? Muito bem, então como que a gente demonstra esse resultado? Vamos fazer as contas. Né? Então, fixado o número x, com representação xn em frações contínuas, então para cada n, quando eu aplico a t n vezes, eu vou tirar todos os n menos 1 primeiros termos da sequência, então eu fico com essa expressão aqui. Isso significa que o xn é justamente a parte inteira de 1 sobre tn de x. Porque se eu faço 1 sobre tn, a parte inteira vai ser o xn. Né? Esse símbolo aqui significa um maior inteiro menor do que esse número. Tá? Desse modo, quando que o xn vai ser k? Que é o que a gente quer responder. Quando esse número aqui for k. E quando que esse número é k? Quando esse tn de x está nesse intervalo. Por quê? Porque se vale isso, então 1 sobre tn de x, ele vai estar no intervalo de k até k mais 1. Então, o maior inteiro menor do que ele vai ser o k. Então, vai valer justamente isso. Tá? Sendo que o maior inteiro menor do que ele é sempre o xn. Então, vai ser xn igual a k, como nós queremos. Muito bem. Então, agora a gente pode fazer a conta, que é calcular aquele limite. Né? Então, para calcular esse limite, a gente, usando o que a gente acabou de ver, isso é simplesmente o limite. Essa cardinalidade desse conjunto pode ser expressa simplesmente como sendo a soma da função característica desse intervalo aplicado no TJ. Ou seja, quando o TJ está nesse intervalo vale 1, quando não está vale 0. Eu somo tudo isso, eu vou ter justamente a quantidade de elementos J, tais que o xj é k, com J de 0 até n-1, justamente pela propriedade que a gente acabou de ver. Agora, essa daqui vai ser a nossa g, lá do teorema, a função característica desse intervalo, e essa aqui é a nossa f. Então, aplicando o teorema ergódico de Birkhoff, nós temos que isso vale a integral da função característica com relação à medida ergódica de Gauss. E a integral da função característica é simplesmente a medida do conjunto. E a medida desse conjunto é aquela integral que a gente viu lá no início, né? Que é 1 sobre log 2 vezes a integral. E aqui a integral vai ser a integral de Riemann mesmo, porque é integral sobre um intervalo.
E aí é um exercício interessante, se vocês quiserem fazer, vai dar justamente esse número, que é o número que a gente queria. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.